Olá pessoal, professor Wilson de volta com a nossa aula de sintaxe da oração. Agora vamos falar do sujeito indeterminado, um cara que eu chamo de indet. Eu vou falar sempre do sujeito indet, certinho? Facinho, facinho, só acompanhar aqui o raciocínio, vocês vão ver que é muito tranquilo. Aí eu quero que fique bem claro para vocês o que é o sujeito indeterminado, para que vocês não confundam com aquela situação em que eu tenho um pronome indefinido, e eu falei isso no vídeo anterior, para não confundir. Se há o elemento que age no verbo, está lá expresso na oração, com certeza está ali o sujeito, ele não pode ser indeterminado, certinho? Então isso tem que ficar muito claro. Vamos lá então, queridos, olha só. 3 forminhas aqui de nós termos um sujeito indeterminado em uma oração, né? No caso que for aqui. Vamos ver então. Primeiro deles, o mais simples, que eu acredito que seja muito fácil de identificar. A terceira pessoa do plural. Então quando eu tenho um verbo conjugado na terceira pessoa do plural, eu tenho um sujeito indet? Pois é, pode ser que sim, pode ser que não. Depois eu vou explicar direitinho o que eu quero dizer com isso, tá? Então vejam aqui, olha só. Disseram coisas horríveis a seu respeito. Vejam aqui o disseram. Aqui o nosso verbo conjugado na terceira pessoa do plural. Aí o cara pensa assim, pô, disseram não é eles, não está conjugado na terceira pessoa? Sim, mas eu poderia aqui dizer com certeza que disseram coisas horríveis a seu respeito. Eu poderia recuperar esse sujeito e dizer que é eles com certeza? Posso ou não posso? Muito bem, não, claro que não, né? Vai que uma pessoa só tenha dito, e aí eu chego para a pessoa, olha cara, disseram coisas horríveis aí a seu respeito. Então, eu digo desta forma, porém, foi uma pessoa que comentou, é normal nós fazermos isso. Então, qual é a ideia da indeterminação do sujeito? Exatamente o fato de nós termos um verbo, claro, conjugado, na terceira pessoa do plural, porém, ele pode representar a ideia de singular também. Então, embora nós tenhamos um verbo conjugado na terceira pessoa do plural, pode representar singular. Então, essa é a ideia da indeterminação. Pode ter sido uma pessoa, podem ter sido várias pessoas. Então, aqui, mesma história. Deixaram este pacote para você. Imagina você chegando no seu prédio e aí o porteiro então entrega o pacote. Deixaram isso aqui para você. Deixaram. O que quer dizer isso? Quer dizer que foram 2, 3 pessoas lá deixar o pacote? Não necessariamente. Até podem ter ido 2, 3 pessoas, né? Mas pode ter uma única pessoa entregar esse pacote e o porteiro vai dizer assim, deixaram este pacote. Entenderam a relação? Embora nós tenhamos um verbo conjugado na terceira pessoa do plural, foi uma pessoa só. Então eu não poderia recuperar esse sujeito e dizer que é eles. Certinho? Comeram os doces da geladeira. Deve ter sido o Wilson, né? Pode ver um doce. Então comeram os doces da geladeira, não tem nenhum doce lá. Comeram, se foi o Wilson que comeu, olha, e comeram os doces da geladeira, só pode ter sido o Wilson. Então o cara vai dizer, comeram no plural, com certeza não foi mais de um, mas a pessoa acaba usando desta forma. É uma maneira de nós expressarmos uma ideia. E pegaram a minha caneta e bateram na porta, ou bateram a porta, né? Bateram na porta, espancaram a porta, bateram a porta, aquela batidinha, tá? O fato é que eu uso o plural, eu não consigo recuperar. Agora imaginem uma historinha. Estou contando a historinha para o meu filho lá do João e Maria. João e Maria foram passear no bosque, papapá, e conto toda a historinha. No final do dia, voltaram para casa, retornaram para casa. Retornaram, então o sujeito indet. Não, por que neste caso não é? Porque agora, como esse verbo vai estar dentro de um contexto em que há um referente, eu consigo recuperar no contexto, eles é um sujeito oculto que se refere a João e Maria. Perceberam a diferença? Facinho, né? No contexto eu vou verificar isso. Essa é a diferença, certo?
Muito bem, agora eu coloquei 2 exemplos para deixar isso bem claro aqui para vocês. Comemos os doces, comi os doces. Comemos. Por que aqui ele não é um sujeito indeterminado? Ué, porque essa desinência só está na primeira pessoa do plural. Não, mas essa aqui também não é a desinência da terceira. Mas nesse caso não há outra possibilidade a não ser nós. Aqui eu consigo recuperar o sujeito. Comi os doces. Comi, só pode ser eu. Então aqui, só pode ser o Wilson aqui que comeu o doce. Portanto, não há outra possibilidade. Nós conseguimos recuperar. Portanto, aqui ele é oculto, também chamado de desinencial. Nós vimos isso na aula anterior. Olha lá, oculto, desinencial. Olha aí, coisa mais amor, muito facinho. Certo, queridos? Agora vamos para outra situação em que também nós temos sujeito in that. Só que agora ele é terceira pessoa do singular mais o se. Certo? Cuidado aqui. A relação de significação, pelo fato de haver a possibilidade de ver plural e singular, é a mesma. O mesmo caso. Só que agora é singular e não vai haver variação. Não há possibilidade de variar o verbo, vai se manter na terceira pessoa do singular. Um outro detalhe que é importantíssimo aqui: não importa para nós o tempo, não importa o modo. Nem tempo, nem modo. Pode estar em qualquer tempo, em qualquer modo. Não é isso que determina. Então cuidado, mas tem que estar no passado, tem que estar no presente. Não, no tempo não importa para nós, tá bom? Vejam o que eu coloquei aqui, verbos intransitivos, verbos transitivos indiretos e verbos de ligação. Então, isso pode acontecer, essa indeterminação do sujeito pode acontecer com qualquer uma dessas situações. Eu não lembro mais o que é essa situação de verbo transitivo, intransitivo, esse negócio. Pois é, em seguidinha, na próxima aula, é exatamente o que eu vou falar. Então, o que tu faz? Aí, vais para o vídeo seguinte, assiste exatamente o que é o verbo transitivo e intransitivo, e depois retoma essa ideia e complementa o que, se houver essa lacuna, complementa com a aula seguinte. Tu vai ver que é bem tranquilo, bem fácil. Tá bom, queridos? Acompanhem aqui então. Olha lá. Coloquei um exemplo. Vive-se bem na serra. Tá aqui o verbo. Muito bem. Aqui um tal de ser. Muito bonitinho. Coisa mais amor. Então, quando eu digo vive-se bem na serra, quer dizer o quê? Que as pessoas que vivem lá vivem bem. Se, por exemplo, eu moro sozinho, sou um ermitão, moro lá no meio, no morro, numa alto, numa serra, sozinho. E aí o cara diz, pelo amor de Deus, cara, como é que consegue viver num lugar desse aqui? Vive-se muito bem aqui, só ouvindo o som dos pássaros, não ouço barulho mais nenhum. Ótimo, perfeito. O cara usou para ele a frase. Mas se eu chegar numa cidadezinha, na serra, um lugar tranquilo, eu digo, meu Deus, que lugar tranquilo. E o cara diz para mim assim, pois é, vive-se muito bem aqui. Ele está falando dele e das pessoas que vivem ali. É claro. Então, nós temos um verbo no singular que está representando ele e as pessoas. Então, ele pode representar o plural com esse formato aqui. Não vou dizer vivem-se bem, não teria sentido, certo? E esse aqui é um verbo intransitivo. Bem é um advérbio de modo, na serra um advérbio de lugar. Então uma adjunta adverbial de modo, adjunta adverbial de lugar. E aqui, o que é este ser? Interessante, este ser aqui se chama índice de indeterminação do sujeito. O que significa isso? Simples, é por meio deste ser que eu transformo esta ideia em um sujeito indeterminado. O que significa? Significa que se eu tirar o ser, vamos apagamos o ser, vive bem na serra, aí eu teria um sujeito oculto, ele ou ela vive bem na serra. É por meio deste ser, colocá-lo aqui em azulzinho, que eu transformo isso aqui. Então,
o nome desse cara, obviamente, tem a ver com a função dele. Já que ele transforma essa frase aqui em um sujeito, né, um indeterminado, essa situação em um sujeito indeterminado, eu vou ter um índice de indeterminação do sujeito, tá? O verbo é intransitivo, não pede complemento, apenas os adjuntos adverbiais. Acreditou-se naquela história. Aqui o verbo, certinho? Ó, eu tenho o C aqui de novo. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Então o que vem ali, ó, naquela história, em aquela história, vai servir como complemento do verbo. Então isso aqui vai ser um objeto indireto. Ah, então o que nós temos aqui? Um verbo transitivo indireto. Agora, se eu tirar o C, acreditou naquela história. Novamente, um sujeito oculto. Ali o sujeito desinencial. Ele, ela, acreditou naquela história. Então, o C que vai aqui transforma isso aqui em um sujeito indeterminado. Isso aqui vai ser um índice de indeterminação do sujeitinho. Olha aí, facinho, né? Então, aqui ele acreditou, várias pessoas acreditaram, a frase vai estar desta forma, a forma verbal vai estar assim, no singular, representando também plural. Tanto singular quanto plural. Normalmente se usa, né, isso aí para representar plural. Era-se feliz naquela época. Aqui o verbo. Feliz é um predicativo do sujeito. Ó, aqui um predicativo, marcar em vermelhinho, um predicativo do sujeito. Naquela época, aqui como na serra, né? Isso aqui vai ser um adjunto adverbial, vai dar ideia de tempo neste caso. E o C? O C, de novo aqui, como nós vimos, ó, vou puxar aqui para cima. Índice de indeterminação, por quê? Se eu tirar o C, olha lá, era feliz. Ele era feliz. Certinho? Coloquei o C, pim, pom. O que eu tenho ali? Ó, era-se. As pessoas eram felizes naquela época. Alguém era feliz. Então, era-se feliz. Provavelmente se refere aí a muitas pessoas. O fato é que o verbo vai estar no singular e esse é um verbo de ligação. Facinho, né? Bem tranquilo, tá? E agora, o que é esta situação? Quando eu tenho infinitivo impessoal. Vejam, aqui eu vou ter um período composto, nas duas frases eu tenho um período composto, né? Então vejam, não é conveniente comprar todos os materiais. Aqui o verbo, que é o que eu vou observar, quando eu digo não é conveniente, ó, não é conveniente isso, eu vou ter uma oração reduzida, uma oração subordinada, substantiva, subjetiva reduzida de infinitivo, né? Blá, 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 no período composto a gente fala sobre isso. Agora, por que ele é um sujeito indeterminado? Porque eu digo, ó, não é conveniente comprar todos os materiais, eu comprar, as pessoas comprarem, não faz diferença. Ele vai representar tanto singular quanto plural. A mesma história aqui. É importante avaliar o caso. Então, neste caso aqui, vejam, é importante isso, é a mesma história aqui, né? Vai ser uma subjetiva, uma substantiva subjetiva. O fato é que é importante avaliar o caso, que as pessoas avaliem, que eu avalie, não vai fazer diferença. Essa forma vai representar tanto singular quanto plural. Então o sujeito vai ficar aqui de uma forma indeterminada. Certinho, queridos? Facinho, né? Muito simples. Agora, vejam o que eu coloquei aqui, ó. Cuidado. Tá? Essa relação do que eu vou falar aqui tem a ver com a voz passiva sintética. Então, no vídeo que trata sobre voz passiva sintética, nós abrimos toda essa parte, aliás, de vozes verbais, né? Nós abrimos toda essa parte de vozes e aí eu vou falar, né, exatamente sobre essa relação da voz passiva sintética e tudo mais. Mas aqui, para que vocês percebam a diferença desta situação aqui, ó, dessa do C, existe uma outra situação em que nós temos um C, mas este C, neste caso, não vai ser um índice de indeterminação, ele vai ser um pronome apassivador. Assim como aqui o C transforma aquela situação em um sujeito indeterminado, aqui o C vai transformar esta ideia aqui em uma voz passiva. Certinho? Já vou mostrar como é que funciona. Olha só. Pratica-se ação solidária.
Aí o cara pensa, pratica-se, uma pessoa pratica, várias praticam, né? Mas cuidado, que aqui é um pouquinho diferente. Acompanha aqui, amores. Olha lá. A ação solidária pratica-se, e aí eu coloquei aqui embaixo, se eu passar ações solidárias para o plural, tá? Isso aqui vai ser o sujeito, assim como aqui. Como é que eu sei que isso aqui é sujeito? Exatamente aqui está jogada. O que eu vou fazer? Vejam que eu marquei com uma setinha vermelha, é uma transposição. Eu vou transpor a voz passiva sintética, que é essa que apresenta o C, para uma voz passiva analítica. Então, quando eu consigo fazer essa transposição, eu tenho voz passiva. Se é voz passiva, tem sujeito. Se tem sujeito, há concordância. Certo? Então, se existe sujeito, a concordância não tem nada a ver com isso aqui. Vejam aqui, pratica-se ação solidária. Aí eu coloquei esse espacinho que eu já vou mostrar o que eu vou fazer aqui. Ações solidárias são praticadas. Olha lá, ações solidárias, vai aqui, o sujeito, vai ser o sujeito, olha lá, o verbo no plural, concordando com o sujeito. Se eu consigo fazer esta transposição, significa que é sujeito aqui, é sujeito lá, portanto, praticam-se ações solidárias. Aqui está no singular, porque é singular. Se eu passar para o plural, o verbo necessariamente vai para o plural, uma vez que é sujeito, concorda. Então, é por meio dessa transposição que eu identifico isso. E aí um detalhe, né? O verbo é transitivo direto. É um verbo transitivo direto. Como é uma voz passiva, não há objeto. Nesse caso, eu vejo desta forma. É a forma de eu identificar isso aí. Tá? E aí, obviamente, esse cara aqui não vai ser aquilo ali. É óbvio, né? Ele vai se chamar pronome apassivador. Também chamado de partícula apassivadora, olha aí, coisa mais amor, muito facinho. Agora, vou fazer o mesmo teste que nós fizemos lá. Vamos tirar o C. Olha aqui, pratica ação solidária. Ele, ela, sujeito oculto, agora é uma voz ativa, sujeito oculto. É por meio deste C que eu tenho a transformação desta estrutura em uma estrutura passiva, de uma ativa para uma passiva. Então, é por meio deste pronome que eu transformo, portanto, um pronome apassivador. A culpa é do cara ali, a culpa é dele. A mesma história do aluga-se, vende-se, aquela historinha que a gente conhece bastante. Olha aqui, aqui eu já coloquei no plural. Como é que eu sei que cadeiras de praia, é o sujeito? Olha aqui. De novo a setinha, eu consigo fazer a transposição. Cadeiras de praia são alugadas. Certo? Se eu consigo fazer essa transposição, eu descubro que está no plural. Cadeiras de praia é o sujeito. Se é sujeito nessa voz passiva analítica, é sujeito aqui também na voz passiva sintética. Portanto, alugam-se cadeiras. Facinho, né? Isso aqui foi só para que vocês entendam a diferença em relação ao sujeito in that. Certo, queridos? Facinho, né? Então não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, importante para que mantenhamos o nosso projeto. Curtam o canal da Editora Atualizar. Grande abraço, até a próxima!